O rompimento foi 2016. 2016. Então, digamos ali 2015, eu acho que também já estava assim bem saturado, porque daí tinha o consórcio SIGA, greves. Pessoal acordando de manhã, levantando, não tendo aqueles ônibus, né? Os ônibus ali para ir trabalhar, sendo pego de surpresa. Bem complicado, assim. E aí, né, surge ali uma notícia do rompimento do consórcio SIGA aí pela prefeitura, né? Como é que foi isso aí pelos bastidores? O que a gente acaba não sabendo aí? Primeiro, esse exercício. Vamos nos transpor no tempo. Engenheiro de obra feita, né? Tem em todo lugar, todo mundo... pitaco daquilo que já aconteceu é muito fácil. Com VAR, né? Não vamos nem falar do VAR do Brasil, né? Com VAR da Europa, né? Muitas vezes vendo ali, repetindo, ainda fica em dúvida um lance. Imagina o jogador ou o juiz que está ali no olho do furacão. É verdade. Então é muito mais fácil, né? Tu olhar depois e tal, pelo retrovisor e tal. Então vamos nos transportar no tempo. Qual era a crise da cidade? A crise da cidade era essa sacanagem de paralisação sem avisar ninguém, pegar todo mundo de surpresa. Havia 3 possibilidades de paralisação por mês. Pelo salário dos motoristas e cobradores, porque o consórcio SIGA não pagava. Uma espécie de antecipação do salário de motoristas e cobradores que o consórcio SIGA não pagava. Que era o Vale, né? E o Vale Alimentação que o consórcio SIGA também não pagava. E às vezes pelo plano de saúde que o consórcio SIGA também não pagava. Então, num mês, havia 4 oportunidades para ter paralisação. E o sindicato não pensava 2 vezes. Paralisava. Paralisava e fazia com que as pessoas fossem para o ponto de ônibus de madrugada, para ir para o primeiro turno nas empresas, e ficavam lá no ponto de ônibus esperando, sendo feito de palhaço, e não conseguiam pegar um ônibus porque não sabia se o ônibus ia passar ou não. Ia ficar lá meia hora, 1 hora, 2 horas, até saber, não, é que está tendo uma paralisação. E depois a sacanagem piorou e ficou mais perversa. Porque levava as pessoas para o trabalho e levava as crianças para a escola. E aí faziam as paralisações surpresa no meio da tarde, no meio do dia. Podia voltar. E eu hoje sou pai. Imagina a dor de tu estar no teu trabalho e não conseguir buscar o teu filho na escola, na creche. A irresponsabilidade é uma coisa criminosa. Pois era isso que era um terror. Se impunha um terror. Essa era a realidade. Cheguei a receber ligação de freira. No auge das crises, no auge das paralisações, freira que eu tenho muito carinho, ligado ao Hospital Santa Isabel. Aí eu pensei, graças a Deus é a ligação da freira. Pelo menos uma palavra de alívio no meio de tanto estresse e tanto desconforto. Aí a freira falou, prefeito Napoleão, eu só não vou lhe falar um palavrão porque eu sou freira. Olha só. E me cobrou. Porque tava... Olha que coisa criminosa. Porque os enfermeiros, os plantonistas, que já estavam dando as 24 horas, precisavam ir embora. E os que iam fazer a nova 24 horas não chegavam. E quem ia fazer a refeição? A freira do hospital cobrou. Só para ter uma ideia de que isso atinge a todo mundo. Isso atinge a todo mundo. Desde a empresa que não produz, porque o funcionário não chega, àquela pessoa que está desesperada porque tem que buscar o filho na creche e não consegue buscar. Ou do plantonista que não pode descansar. Posição de terror. É imposição de horror. Por um lado, óbvio, os motoristas e cobradores tinham que receber os seus salários, mas por outro lado a população tinha que ser transportada. E o sindicato ele era orientado por alguém que faz essas mesmas paralisações ou fazia em Florianópolis, onde já morreu gente porque fechavam a ponte e a ambulância não passava e morreu gente nesse tipo de paralisação. O mesmo líder de Blumenau é o que atuava em Florianópolis naquelas mobilizações. E é esse clima de terror que se impunha. Bom, o consórcio SIGA não pagava o salário dos motoristas e cobradores. Então os motoristas e cobradores, óbvio, tinham que receber pelo seu trabalho. E aí passava Natal, aquela angústia, depender de favor de outros, estão se colocando no lugar dos motoristas e cobradores, situação terrível para eles. E uma situação terrível para a comunidade, para a cidade, que dependia daquele transporte. Estava ruim para todo mundo. O poder público é um gestor do contrato. O que o gestor público tem que olhar? O contrato está sendo cumprido ou não está sendo cumprido? Óbvio que não estava sendo cumprido. Agora, era um contrato que tinha ainda 12 anos de vigência. Eu sou da filosofia do respeito incondicional aos contratos. Do respeito incondicional aos contratos. E aí, para romper um contrato, há todo um trâmite administrativo. E que não é do dia para a noite. Ainda mais num tema tão delicado como esse.
Mas enfim, o processo administrativo andou, a empresa foi notificada, enfim, se fez de tudo dentro do ponto de vista administrativo, ético e legal para que houvesse uma sobrevida ou para que, enfim, o consórcio SIGA pudesse dar a volta por cima. Só que aquela história, na medida em que havia um dia de paralisação, era um dia também a menos de receita. Então era um círculo vicioso que se retroalimentava. Porque beleza, os motoristas cobradores iam protestar. Aí ficava um dia sem bilheteria, sem receita. Então era um círculo que se retroalimentava negativamente. Enfim, chegou um ponto que a pergunta é, o consórcio SIGA atendia a população ou não? Não atendia. Qual é a última saída possível? Romper o contrato. Foi o que aconteceu. E por que o SIGA, por que as empresas se consorciaram? Porque antes a Glória tinha suas linhas, a Verde Vale tinha suas, a Rodovel tinha suas. Por que elas se consorciaram exatamente para isso? Para otimizar custos e foi o que não ocorreu? É o que deveria ter sido feito e o que jamais aconteceu. Eu não era nem vereador na época, em que houve a licitação e que o consórcio SIGA passou a operar em Blumenau. Entendi. Então, mas historiando o passado. Até porque eu usava esses ônibus. Pegava muito ônibus da Rodovel e pegava muito ônibus da Glória. Da Verde Vale um pouquinho menos. Não era muito meu itinerário. Da Verde Vale quando ia pra TV Galega lá. O 11 era da Verde Vale lá, a Rua das Missões. Legal. Enfim, quando eu ia pro clube, o Cacetiro... eu também pegava ali na Rua Itajaí. Entendi. Ali eu acho que era Verde Vale. Enfim, historicamente, Blumenau teve 3 empresas. Glória, Verde Vale e Rodovel. Isso. Cada qual com as suas linhas, mas 3 empresas diferentes. Cada uma com o seu território, cada uma com as suas linhas, mas 3 empresas diferentes. Salvo engano, em 2008, se fez um edital de licitação para o novo transporte coletivo de Blumenau. Eu não era nem sequer vereador, só estou historiando. Então se fez um edital. E se permitiu, não se obrigou, se permitiu que empresas e ou consórcios disputassem a licitação. Por que cargas da água? Verde Vale, Rodovel e Glória se uniram no consórcio SIGA? Isso eu não sei. O que eu sei de economia e negócios? Que é algo que eu estudo e gosto. Isso é mais ou menos que nem um casamento. Né? Um casamento, né, enfim, tem os seus desafios e tem as suas vantagens. As vantagens estão, né, entre outros aspectos. Mas olhando o aspecto financeiro, está no campo da otimização. Né? Se coloca toda a receita para dentro, né? Se divide as despesas, se forma um time. Né? O casal é um time. Olhando assim, financeiramente, só falando a questão, né, do casamento. Une força, agrega força. Esse é o espírito do casamento. Qual é o espírito de um consórcio empresarial? Um consórcio empresarial, ele só tem sentido se diminui despesa, ou seja, abre mão das despesas excedentes, se busca otimizar para abrir mão de algumas despesas. E o principal num transporte coletivo, ganho de escala. Ganho de escala. O que é o ganho de escala? É ter uma operação maior para comprar, traduzindo para o transporte coletivo, para comprar mais pneu junto, para comprar mais combustível junto, para comprar mais óleo junto. Porque comprando mais, tem mais barganha para tentar conseguir um desconto. No transporte coletivo, qualquer centavo é o que faz a diferença para o lucro ou para o prejuízo. Qualquer centavo é uma economia de escala, depende da escala. Qualquer centavo para mais ou para menos é a diferença do lucro ou do prejuízo. O consórcio SIGA, então, eu estou só chutando, né? Enfim, passou tempo, eu não sei se a estrutura era exatamente assim. Mas então, Rodovel, Glória e Verde Vale tinham, enfim, cada um deles um diretor administrativo. Se passou a ser um consórcio, podia ser só um. Foi a única vez que eu li isso na vida, lendo, que eu leio pra caramba, de economia e negócios, que se junta. E ao invés de 3 diretores administrativos passar a ter 1, passou a ter 4. Porque daí passou a ter o diretor administrativo do SIGA. Caramba. De 3 sedes passou a ter 4. Aquela do SIGA no shopping. No shopping ali, Quanto custava um aluguel desse? Então de 3 sedes para 4, não para uma. Caramba. Sei lá, aí os números são outros, mas assim a gente pode fazer para diretor financeiro, para isso, para aquilo. Então, ao invés de ter 3 despesas e passar 3 despesas para uma passou para 4. Entendi. Pô, e nunca compraram junto um pneu. Eles se viam como concorrentes. Se viam. E era um consórcio. Pois é. E aí não deu conta do recado.
às vezes o pessoal me pergunta, e eu, como eu disse, livro aberto, tô aqui para falar de tudo. Mas eu sei o que muitas pessoas questionam. Né? Eu vivo Blumenau, converso com as pessoas, sou abordado. Claro. A minha vida é aqui, vou no mercado, vou na praça, vou no parque, caminho com a minha filha, vou na escola, vou na faculdade, vou na igreja, tô a postos a cada dia, a todo momento para ser abordado, né? Enfim, sei o que as pessoas comentam. Aí alguns engenheiros, né, de obra pronta falam, não, mas podia ter, o problema era só a glória. O município de Blumenau, a prefeitura de Blumenau, contratou uma empresa para prestar o serviço do transporte coletivo. Um CNPJ, o consórcio Siga. Entendi. A prefeitura não tinha 3 contratos. A prefeitura tinha um contrato com o consórcio Siga. Como eu falei, não era nem vereador. Foi feito dessa forma. A prefeitura tinha um contrato com o consórcio Siga. Então a pergunta não é se a Glória prestava o serviço. A pergunta é, o consórcio Siga prestava o serviço? E a bem da verdade, as 3 empresas estavam com dificuldades financeiras. Sim. As 3 empresas, umas mais, outras menos, atrasavam salários. As 3 tinham dificuldades. A Glória é a mais emblemática por quê? Porque era maior. Aí o pessoal, mas naquela época do Siga, é que o pessoal vai esquecendo. Ficava plantado no ponto de ônibus, que nem palhaço, sem saber se o ônibus ia vir ou não. Ficar desesperado, sem poder buscar o filho na creche, na escola. Aí claro, aí o tempo vai passando, essa memória vai sendo esquecida. Aí o que um outro se apega? Mas tinha determinado... Esses dias eu fui entrevistado, aí a pessoa falou, não, mas na linha tal, aquele ônibus da linha tal era melhor do que o ônibus que hoje. Bom, aí o cara está sendo egoísta. Entre ter um ônibus e ter o transporte são coisas bem diferentes. Tem que pensar macro, né? Na média, hoje nós temos na média, Blumenau, fruto da intervenção, fruto da coragem, foi a decisão mais corajosa. Era a minha reeleição? Eu ia querer fazer isso na reeleição? Politicamente. E fui reeleito com a maior votação do segundo turno em Santa Catarina. Em 2016 foi o menor índice de reeleição de prefeitos da história. E eu fui reeleito com a maior votação do segundo turno em Santa Catarina, com ônibus caindo porta, caindo janela e caindo roda. Verdade. Fruto do quê? Da credibilidade. De ter explicado e as pessoas entenderam naquele momento. Claro que daí o tempo vai passando, a memória vai ficando amenizada. E os problemas atuais vão sendo... E aí tem problemas atuais que são da pandemia, que não tem nada a ver com aquilo. E aí, claro, aí desperta o tema. Mas o pessoal fala assim, mas podia ter rompido só com uma. Mas aí isso não era a prefeitura que podia mediar, porque isso eu acredito que só se fosse dentro do consórcio, é isso? Porque se a prefeitura fez com o CNPJ, que era o Siga, só quem tinha, digamos, autonomia para retirar a Glória seria o próprio Siga, né? As 3 empresas. Aí era uma questão interna, empresarial. É isso que eu digo. Eles são um consórcio, eles são uma empresa. Eles que se entendessem, né? Não é a prefeitura que vai colocá-los no divã do psicólogo, isso, né? Mas aí tem um outro argumento que às vezes as pessoas usam. Então, eles dizem assim, podia ter sido só parcial. Não existe parcial de algo que é único. Perfeito. Porque não podia romper as linhas da Glória e fazer uma licitação para a Glória. Entendi. Embora as 3 tivessem problemas. Mas não podia fazer porque é um contrato único com o CNPJ. Por opção deles. Sim. Por opção deles. A licitação de 2008, que eu não era nem vereador, o que dizia? Olha, podem empresas e ou consórcios disputarem. Eles optaram empresarialmente em fazer um consórcio. Então, e até mesmo se entre eles ali tirasse a Glória, mas a gente sabia que a Glória, por ter a maior frota e tal, os outros dois não iam conseguir para bancar ali só as duas empresas. A Glória eram 60% das linhas. Portanto, matemática, enfim, de padeiro, mas mais ou menos 60% dos ônibus. Aí como é que os outros que também estão com problemas vão arcar? Com 60%, que é mais que o dobro das duas juntas. Aí o que o pessoal às vezes comenta? Mas podia ter feito por lotes para ter concorrência. Porque daí se tivesse mais de uma empresa, aí teria concorrência entre elas, e aí o sistema seria melhor. Não existe concorrência em transporte coletivo. Se fosse lotes, o que aconteceria? Igual era antes. A Glória tinha o seu lote. E tinha concorrência entre Glória e Rodovel e Verde Vale? Não. Claro que não. Cada uma era dona do seu quadrado. Cada uma era dona do seu lote. Então, em transporte coletivo, essa história de lotes não quer dizer competição. Não existe isso. Cada uma é responsável pela sua área. Né? Tanto que a política de tarifa é unificada e tudo. Então, não existe essa possibilidade. Vamos fazer mais lotes para que mais empresas concorram entre si. E mais empresas concorrendo entre si, e aí é cálculo matemático, financeiro, né? Isso não é prefeito que diz, né? Isso tem um monte de gente técnica aí que é chamada a fazer análise. Numa cidade como Blumenau, né, dividir por lotes ia ferir aquela história da escala.
Então a gente ia criar um novo problema, Sim. né, de uma empresa que ia estar fadada ao fracasso. Porque daí, pô, digamos assim, tu vai fazer só a linha do Zendron, por exemplo. Pô, tu só vai poder explorar ali, sendo que se tu fosse uma empresa maior, tu exploraria, de repente o Zendron dá prejuízo, mas o Troncal 10 dá lucro. É isso aí. Então um compensa o outro. Agora, se tu fica só ali no Zendron, tu tá fadado ao fracasso, né? É a tal da economia da escala, né? Tem que otimizar. Sim. Aí o pessoal falava dos ônibus que caíam porta e janela, né? Que era o emergencial. O emergencial. Aí o emergencial... 180 dias. Aí eu não lembro se ficou um pouco mais, um pouco menos. Mas assim, emergencial o próprio nome diz. Vamos ser honestos. Vamos imaginar... Eu não sei quantos computadores tem aqui na CRC. Mas vamos imaginar que sejam computadores locados ou impressoras locadas. E vamos supor que seja 20. Tá. Vamos supor que hoje rompa o contrato. A CRC não quer, o cara não está prestando bem. Rompeu hoje. Amanhã vão ter 20 impressoras aqui? Pois é. 20? Não, vai levar um tempinho. Sim. Até encomendar, até chegar. É verdade. E 240 ônibus de transporte coletivo. Ou no Brasil tem um empresário, eu vou comprar 240 ônibus, vou deixar parado. Vou deixar parado esse ônibus zero. Tô sentindo que vai romper um contrato. Porque em algum lugar do Brasil vai dar um problema com alguém. E aí eu vou... Cara, o emergencial é emergencial, é emergência. É o que tem. E que bom que havia essa condição de eles terem vindo. Só que tem um detalhe bem curioso. Aqui eu acho que caíram 4 rodas. A empresa que veio prestar o serviço emergencial tem 7 mil ônibus. Na história inteira dessa empresa, que é uma das maiores do Brasil, havia até então caído 3 rodas na história inteira. A gente levou azar. Será que é azar? Porque, coincidentemente, isso se dava quando havia um turno da noite. Eram os ônibus da manutenção do turno da noite. E depois que eu alertei, né, que estava essa história muito estranha, porque não acha curioso que sempre que caía uma roda, tinha alguém filmando exatamente no lugar em que a roda ia cair? Até alguém tirar o celular. Vai cair a roda, vou tirar o celular, vou botar para filmar. E a filmagem chegava perfeita do lugar exato em que a roda caía. Não é uma coisa bem curiosa? Bem curioso. A empresa tem 7 mil ônibus. Aqui tinha 240 dos 7 mil. A empresa opera no Brasil inteiro, nas maiores concessões. Na história inteira da empresa caiu 3. E aqui caiu 4. Caiu 4. Só que a história da empresa tem dezenas de anos. Exato. E aqui tinha 6 meses. Sim. E aí quando mudou um funcionário, que coincidentemente era naquele turno, não caiu mais roda. Não é uma coisa assim bem curiosa no ano da eleição? Caramba, cara. Porra. São coisas que a gente, como população, acaba não chegando, né? Agora, pelos bastidores ou pelas investigações. Todos os motoristas e cobradores, praticamente todos, foram readmitidos na nova empresa. Na nova empresa, que não tinha essa obrigação, todos, no ato da contratação, já recebeu o salário antecipado e mais, enfim, né, uma cesta básica emergencial, porque eles estavam há muito tempo com esse salário de motoristas e cobradores defasados. Uma coisa, a gente recebeu recentemente aqui no Blumencast o Douglas Henrique Souza, que ele é um entusiasta do transporte coletivo não só de Blumenau, né, intermunicipal, ele entende muito de ônibus, da história. A água tá indo aqui já. E aí ele, quando entrou a Piracicabana nesse contrato emergencial, ele comenta no episódio que eles receberam algumas informações, porque eles são muito ligados entre grupos, né, de ônibus e tal, que antes mesmo do contrato ser rompido, já tinha uma frota desses ônibus vindo e estavam lá em Florianópolis. Isso existiu realmente uma negociação do tipo, eu tô para rescindir porque ou foi realmente de rompante assim, ou não, vocês estavam planejando já essa ruptura, tipo, cara, não dá mais, só que também não dá para eu não apresentar algum projeto. Aí rolou essa negociação com a empresa de fora ali, e aí eles começaram para daí romper esse contrato, foi mais ou menos assim? Essa parte de bastidores, assim? Esse mercado não tem muitos atores. Certo. E o grupo que tocava essa questão buscou, inclusive, informações do pessoal de Joinville, do pessoal de Florianópolis, das pessoas mais próximas, né, como é que seria a possibilidade de uma atuação, mas num sentido de que o processo administrativo estava tramitando.
né, vários desfechos podiam ser possíveis. E essas informações desse processo administrativo, a coisa estava muito no calor, a coisa estava muito no calor da emoção, e isso estava sendo noticiado. Então é claro que as empresas também estão ligadas nas oportunidades. Então se houve, enfim, movimentos, né, no sentido de antecipar e poder estar a postos, né, isso é uma questão de estratégia empresarial. Mas o fato é que, né, essas notícias repercutiam, né, esse é um mercado que não tem muitas pessoas, né, e muitas vezes se procurava informações com o pessoal de Joinville, quem opera Joinville, quem operava Florianópolis, para saber, olha, né, como é que é uma questão dessa de uma necessidade emergencial, como é que funciona, né, tem apostas, mas se não procurava, tem? tipo, a prefeitura procurava essas empresas de Joinville, de Florianópolis, é isso? Não, é porque... Ou as próprias, tipo, uma empresa de fora sondava essas empresas para entender como é que o mercado funcionava? Não, as próprias empresas de fora, né, buscavam saber como é que estava esse andamento. Entendi. Né, e, eventualmente, né, se buscava também para se entender, né, como é que é esse funcionamento do sistema. Enfim, havia muito diálogo nesse sentido. Né, mas agora, se a empresa antecipou, aí são estratégias empresariais. Mas aí, para deixar claro aqui, a prefeitura, ela rompeu o contrato, ela tomou decisão quanto tempo antes de anunciar a ruptura do contrato? A prefeitura rompeu o contrato num determinado fim de semana de janeiro de 2016 e o contrato emergencial foi cerca de um mês depois disso. Mas eu digo antes de romper o contrato, quando que você, lá com o executivo, né, à frente do executivo, disse, agora não dá mais. Não foi na hora de romper, foi no dia, tá. Entendeu? Não, foi naquela semana. Foi na semana. Isso, foi naquela semana, o contrato foi rompido num sábado. Tá. E aí na decisão de sábado, acabou sendo sábado porque se imaginou um dia menos ruim em termos de impacto à população. Tá. Porque era janeiro, então tem um movimento menor, não tem aula, férias muitas empresas têm as férias coletivas, então, enfim... Então foi o trâmite do processo administrativo acabou sendo em janeiro. Tá. E janeiro já é um mês de menos movimento. Aí, em janeiro, aí se optou por ser num sábado. Então, Mas naqueles dias, 2, 3, 4 dias antes, a gente já tinha a decisão tomada, que foi publicada e foi tomada, então, no sábado. Publicizada num sábado. Entendi. Para justamente não ser numa sexta, numa quinta, eu não sei, né, faz tempo, não sei precisar sim. quantos dias antes. Perfeito. Mas naquela semana, né, quando, bom, terminou o processo administrativo, agora cabe ao prefeito, enfim, rescindir o contrato. E aí nessa rescisão do contrato, talvez quarta ou quinta, e aí o que a gente decidiu foi anunciar só no sábado, em virtude de, enfim, prejudicar menos a população. Porque é isso que algumas pessoas, né, Napoleão, assim, algumas pessoas acabam jogando uma certa dúvida nessa credibilidade dessa transação como se fosse um jogo de cartas marcadas. É por isso que eu pergunto quando que foi a decisão e a comunicação de rompimento do contrato, porque algumas pessoas pensam que não, a prefeitura já estava em negociação com algumas empresas, ou com uma empresa, e aí já fizeram a logística dessa frota antiga ali para algumas garagens próximas, para daí anunciar o rompimento e aí já dizer, vai ser aquela empresa que vai ter o contrato emergencial, então tipo como se fosse um jogo de cartas marcadas, entende? Não, tanto é que era ano de reeleição, Sim. Sim. O contrato foi rompido num sábado de janeiro de 2016 e o contrato emergencial só deve ter sido assinado umas 3 semanas depois. E da assinatura do contrato emergencial ainda ficou mais um tempo sem ônibus. E quando chegaram os primeiros ônibus, vieram em número muito menor do que a necessidade da cidade. Então, se houvesse uma estratégia como essa, qual seria o objetivo da estratégia? Bom, romper num dia, ter ônibus no outro, até para não ter prejuízo eleitoral. Pelo contrário, a gente rompeu num sábado, aí teve o chamamento, né, enfim, né, das empresas interessadas. O contrato emergencial, salvo engano, deve ter sido umas 3 semanas depois do rompimento emergencial, e os primeiros ônibus só começaram a operar depois disso. E quando começaram os primeiros ônibus, ainda não vieram na quantidade exata do que Blumenau tinha de necessidade. Então, vamos dizer, a frota é 240. Eu não lembro aqui de cabeça, mas acho que mais ou menos a ordem de proporção é essa. Acho que começou com uns 60. E isso quase um mês depois do rompimento. Então, se fosse para ter uma estratégia engendrada, tão engenhosamente como dizem... Teria vindo redondinho. Pô, rompe num dia, começa no outro, tá tudo redondo. Sou o cara. E pelo contrário... Sim, foi bem massacrado, né? Não, as próprias...
As próprias empresas da cidade, né, enfim, o trabalhador não chegava. Foi uma situação, umas 3 semanas sem transporte coletivo nenhum. Então, se houvesse uma tratativa dessa, Sim. um jogo pré-combinado, ninguém vai combinar um jogo pré-combinado para atrasar o mês, né? Para ficar meio feio na foto, né? Claro, num ano de reeleição. Sim. Dá para dizer, Napoleão, que essa situação foi a situação que mais te chateou, assim, mais te incomodou, mais te tirou o sono? Blumenau, na época, né, usavam transporte coletivo 120 mil pessoas por dia. Sabe o que é impactar a vida de 120 mil pessoas? Então, o que me chateia, né, na hora não, porque eu tenho a consciência absolutamente tranquila. Que a decisão foi a mais acertada. E dadas as circunstâncias, se voltasse no tempo, dadas aquelas circunstâncias, o caminho teria que ser exatamente igual. Se eu voltasse no tempo, né, dadas aquelas condições, aquelas circunstâncias, mesmo sabendo tudo que eu passei, o caminho teria que ser exatamente igual. Exatamente igual. Não tinha outro caminho. Não tinha outra alternativa. Não tinha outro caminho, não tinha outra alternativa. Eu faria exatamente igual, mas pessoalmente, mesmo sabendo. Agora, pessoalmente é um sofrimento desgraçado. Foi, né? Porque a gente ouve, né, enfim, maldade, ouve um monte de engenheiro de obra pronta, né, um monte de gente falando um monte de besteira. Sim. Então, assim, pessoalmente é claro que se sofre.